de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, despertos e adormecidos. Olha aí, despertos e adormecidos. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Olha, esse foi um dos programas de rádio mais difíceis de serem feitos, né? Porque, por vários motivos, né? Mas vamos para o tema. Atualmente existem as pessoas despertas e as pessoas adormecidas. Os despertos são aqueles que percebem o que acontece no mundo. Então, estão percebendo o que está acontecendo no mundo. E os adormecidos são aqueles que não sabem o que ocorre a seu redor. Estão meio perdidos, não sabem muito o que está acontecendo. Ou seja, os despertos têm uma consciência maior do que acontece em nossa sociedade. Para ajudar em nosso despertar, porque veja bem, existem vários graus de despertar. Então não é porque a pessoa desperta que ela está muito consciente. Às vezes ela está mais consciente, às vezes está menos consciente. Então por isso que eu coloquei nosso despertar, porque eu também continuo no caminho do despertar. Eu fiz um roteiro para o despertar. Então hoje você vai aprender o roteiro para o despertar. Se você quiser, assista várias vezes esse programa de rádio para manter a consciência deste roteiro para o despertar. Então você pode assistir na reprise, que é nas quartas-feiras, 23h30. Pode assistir mais adiante no YouTube. Então tem várias opções. Primeiro passo. Se informe sobre o que está realmente acontecendo, sem se influenciar tanto por opiniões. Então, cuidado, não fica ouvindo opinião aqui, opinião lá. Veja os fatos. Use os seus conhecimentos de ciência, use a lógica, ou use a própria religião para verificar tudo o que é falado para você. Chegue às suas próprias conclusões sem ser tão influenciado pelas opiniões dos outros. Esse é o primeiro passo. Vou dar um exemplo bem atual. Você prefere acreditar na história contada pela grande mídia de que a pandemia atual surgiu porque alguém comeu carne de morcego lá na China? Ou já sente que tem dados suficientes de lógica, de ciência ou até de religião para constatar que o vírus atual, SARS-CoV-2, foi desenvolvido em laboratório? Qual das duas posições você prefere, se identifica mais? Só que chegue às suas próprias conclusões. Chegue às suas próprias conclusões. Vamos seguir o roteiro para o despertar e vamos para o segundo passo. Vá além das aparências. A aparência é aquilo que parece ou aparece. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro. O que isso significa? Muitas vezes, projetos apresentados com a aparência de fazer o bem são, na verdade, maldosos ou maliciosos. Perceba se o projeto é realmente voltado para o bem ou se existe uma má intenção escondida. Vou dar um exemplo atual. As ONG, organizações não governamentais, na Amazônia. Algumas têm um propósito bom, de preservação da floresta. Outras têm essa fachada de preservação, mas estão fazendo contrabando e devastação. Então,
Perceba quem é quem no meio disso. Chegue às suas próprias conclusões. Seguindo o roteiro para o despertar, vamos para o terceiro passo. São ao total 4 passos, 4 caminhos, 4 passos. Vamos para o terceiro passo. Mantenha firme as noções de bem e de mal, tomando cuidado com orientações que tentam confundir esses conceitos. Eu vou explicar o que é bem e o que é mal. O bem preserva a bondade, o amor, a paz, a harmonia e a verdade. O mal destrói a bondade, o amor, a paz, a harmonia e a verdade. Pronto, é isso. Exemplo atual. Cuidado com as orientações atuais de ódio e cancelamento, que estão espalhando muito fortemente por aí, que promovem o ódio entre os gêneros, mulheres e homens, entre as etnias negra, branca e amarela, e entre as posições políticas e econômicas, esquerda e direita. Cuidado com o ódio que é insuflado entre os gêneros, as etnias e as posições políticas e econômicas. Quarto passo. Entenda o contexto dos fatos. E aí eu vou explicar muito bem. Eu vou dar primeiro um exemplo histórico e depois um exemplo atual. Contexto, o que circunda esse fato? Por que esse fato aconteceu? Nós precisamos entender por que as coisas acontecem. Não apenas constatar, aconteceu. Não, mas entender por que acontecem. Cada fato está dentro de um contexto ou de um todo maior que precisa ser entendido. Não apenas na aparência. Parece que foi isso. Disseram que foi isso. Como também nos bastidores. Eu vou dar um exemplo histórico que vai deixar tudo isso mais claro. Foi divulgado em 1942, faz um tempinho, né? Que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial naquele ano porque alguns navios mercantes brasileiros foram afundados por submarinos alemães. Tá bom, esses navios realmente afundaram. Mas os bastidores para o Brasil se alinhar com os Estados Unidos e entrar na guerra na posição contrária à Alemanha, ou então entrar na guerra contra a Alemanha, foram outros. A Inglaterra, antes o Brasil, tinha acordos comerciais e econômicos com a Alemanha e com os Estados Unidos. Então estava indeciso porque tinha acordos aqui e acordos lá. Então, economicamente, era vantagem, né, ter acordos com a Alemanha e com os Estados Unidos. Só que a Inglaterra impôs um bloqueio marítimo à Alemanha. Então, a Alemanha já não conseguia fazer comércio marítimo com o Brasil. E esse bloqueio interrompeu o comércio entre a Alemanha e o Brasil. Portanto, o Brasil manteve o comércio apenas com os Estados Unidos. Então, houve um interesse econômico brasileiro de se alinhar com os norte-americanos. Já não podia se alinhar com a Alemanha, porque não tinha vantagens econômicas, entendeu? O motivo foi econômico. Então, houve interesse econômico brasileiro de se alinhar com os norte-americanos e combater os alemães. Os interesses políticos e econômicos do Brasil é que levaram a esta união com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Eu só quero trazer uma curiosidade histórica, porque para mim foi muito interessante rever a história e ver tudo isso, né? Uma curiosidade histórica. O personagem Zé Carioca foi feito por Walt Disney,
que viajou aqui para o Brasil para se inspirar e desenhar esse personagem Zé Carioca. Então ele viajou para o Brasil e aqui ele se inspirou para desenhar o Zé Carioca. Claro que ele esteve no Rio de Janeiro. Tudo para ajudar na aproximação do Brasil com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os bastidores desta aproximação já estavam sendo construídos há muito tempo. Até o Walt Disney, até o personagem Zé Carioca entrou em tudo isso para haver uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos na guerra. E o Brasil se posicionar contra a Alemanha. O que foi bom para o Brasil, porque a Alemanha perdeu a guerra. E, de certa forma, o Brasil, se estivesse aliado à Alemanha, sofreria algumas sanções, né, por causa disso. Né? Então, economicamente foi vantajoso para o Brasil, politicamente, provavelmente eles também fizeram um cálculo que foi vantajoso. Então, essa aliança foi uma aliança vantajosa politicamente e economicamente. Então, aquela história dos navios afundados, realmente os navios foram afundados. Mas esse foi um pretexto para explicar por que o Brasil estava entrando na guerra. E os motivos reais eram políticos e econômicos. Então a gente precisa analisar a história, os fatos, dentro dos contextos, não apenas aparentes, mas dos bastidores. O que está acontecendo nos bastidores? Isso vai nos trazer muita consciência do que realmente está acontecendo no mundo inteiro. Então, nos bastidores, a aliança do Brasil com os Estados Unidos já estava sendo construída há algum tempo. E com esse bloqueio comercial que os ingleses impuseram aos alemães, então só tinha relação comercial com os Estados Unidos. Então havia uma vantagem política e econômica de se aliar aos Estados Unidos. É por isso que o Brasil se aliou. Não foi por causa dos navios, não é porque ficaram ofendidos. Esse foi o pretexto. Eu estou falando do motivo aparente ao afundamento dos navios e do motivo dos bastidores, que era a aliança comercial e política com os Estados Unidos, que se estabeleceu desde então. Bom, eu vou dar um exemplo atual. Quando a grande mídia divulga uma mensagem para você, faça tal coisa para o seu bem. E eu não vou dizer o que é tal coisa, porque você já sabe, mas faça tal coisa para o teu bem. Eles falaram várias coisas para você fazer, né? Verifique se essa tal coisa será mesmo para o seu bem. Porque nos bastidores, a grande mídia segue alguns interesses políticos e econômicos, evidentemente, e que não são tão difíceis de se descobrir. Então observa, quais são os interesses políticos e econômicos que eles estão seguindo para falar o que eles estão falando. Aí você vai descobrir a verdade que está por trás da aparência. Então você não vai ficar mais tanto no nível da aparência. Você vai entender o que realmente está acontecendo. Quais são os interesses políticos e econômicos? Bom, eu vou dar apenas 2 dicas para você e, na sequência, eu vou fazer uma síntese desse roteiro para o despertar, em 4 passos. Bom, a dica para você é a seguinte, é sobre o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Então eu investiguei profundamente sobre a origem da Terra, sobre a verdadeira história antiga da Terra e fui além da história aparente que nos contam. Então você vai ter condições de descobrir qual foi a verdadeira origem da Terra dentro dessa minha pesquisa. E é uma pesquisa que é a minha visão.
e que você vai dialogar com essa pesquisa e chegar à sua conclusão. Essa é a dialética, esse é o diálogo que se estabelece com o livro. Então, é A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, da editora Madras. Meu nome completo é Marc André Kepp. E quero dar também uma outra dica do meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. É para quem quer fazer pesquisas transdisciplinares, né? Pesquisas que vão além da disciplina, mas dentro do modelo transdisciplinar. O que está muito em voga na atualidade. Tem muitas pesquisas transdisciplinares acontecendo na atualidade. Então é da Novas Edições Acadêmicas e você consegue pela Amazon.com. Bom, eu vou fazer uma síntese desse roteiro para o despertar, para ficar bem claro na sua mente como é que você vai despertar cada vez mais. Lembrando que eu também estou num processo de despertar. Todos nós estamos num processo de despertar. O despertar não acontece assim num segundo. Talvez o início do despertar aconteça num segundo, num insight, num rompante, num momento em que você tem uma intuição, aí começa o despertar. Mas o despertar continua. Então, se seguirmos esses 4 passos, estaremos cada vez mais despertos. Então, primeiro passo, busque os fatos e não as opiniões. Cheque os fatos, inclusive. Hoje é mais do que buscar os fatos, é checar os fatos. Veja o que realmente aconteceu. Isso é muito importante para você não ficar tão levado, né? No passado, olha, essa expressão é antiga, hein? Lembra da expressão? Alguns vão lembrar, alguns vão saber por livros, né? Maria vai com as outras? Essa é uma expressão antiga, né? Que diz o seguinte, a pessoa que é levada pela opinião dos outros. Então, não seja tão levado pela opinião dos outros e veja os fatos. Bom, o fato é este, mais este, mais este. O que realmente aconteceu foi isso, e isso aqui, e isso aqui. Pronto. Então, aí você já vai ter a sua opinião. Bom, qual a minha opinião sobre esse fato? É bom, é ruim? O que eu acho? Sua opinião. Não se deixe levar pela opinião dos outros. Primeiro passo. Segundo passo, observe além das aparências. Né? É como aquela passagem, né, do nosso amado e querido Mestre Jesus o Cristo, que tem muitas pessoas que são lobos em peles de cordeiro. Então, aparentemente, apresenta para você um projeto lindo, maravilhoso, tudo muito bonito, e, na verdade, a intenção é má. Em alguns casos. Em outros casos, o projeto tem uma aparência boa e é bom mesmo. Então, você precisa distinguir o joio do trigo, vamos dizer assim. Então, distinguir quando o projeto realmente é um projeto bom, é um projeto que vai trazer o bem para a vida das pessoas ou para a sua vida, e quando é malicioso, maldoso, está querendo te enganar. São aquelas pessoas que querem te enganar, que querem atrapalhar a sua vida, mas apresentando toda a história de uma forma bonitinha que para justamente te enganar. Terceiro passo, mantenha a consciência do que é bem e do que é mal. Não se perca no meio desse caminho. Existem muitas filosofias atuais que tentam te confundir, dizendo até o seguinte, não existe bem e mal, não existe essas coisas. Tudo pode ser visto como bem ou como mal. Não, toma cuidado. O mal existe sim. A destruição existe sim. Então, tenha muita consciência do que é mal, que é a destruição, e do que é bem, que é a construção, que é a preservação
das coisas boas, que é a construção do bem e de todas as coisas boas que existem. Então, tenha muito claro na sua mente esse discernimento e não se deixe confundir por essas filosofias que dizem que o que é bem para um é mal para o outro, que tentam confundir isso. Não, bem e mal existem por si mesmos. E, finalmente, entenda o contexto dos fatos. Às vezes, o fato em si é quase que incompreensível. Mas por que tal coisa aconteceu? Mas por que essa pessoa está falando isso? Não estou entendendo. Então, descontextualizado, fora do contexto, a gente não vai entender o fato mesmo. Mas vamos ver as intenções? Vamos ver os interesses políticos e econômicos por trás disso? Vamos ver os grupos de interesse que estão por trás disso? Olha uma dica boa. Quais são os grupos de interesse que estão por trás disso? Que estão falando de uma forma tão angelical, mas parece tão estranho. Comece a investigar por aí. Aí você vai descobrir toda a verdade. Bom, eu espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.